Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, Smart Franquias, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal, tá certo? Galera, é o seguinte, o conhecimento liberta, né? Então, você entender, você saber do que você está falando, consegue te levar para outro nível e vai fazer com que você tome decisões mais assertivas, tá certo? Então, é por isso que no vídeo de hoje a gente resolveu mostrar para vocês aqui como é o funcionamento de um equipamento, tá certo? Então, como funciona aqui uma máquina de sorvete, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o vídeo, curte esse vídeo, tá certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilhe o conteúdo com quem você acha que pode se interessar, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona esse equipamento. É isso aí, pessoal. Você, tá, que está pensando em comprar uma máquina de sorvete, você que pensa em adquirir, né, em comprar uma máquina de sorvete, em abrir uma loja de sorvete expresso, em abrir um quiosque de sorvete expresso, enfim, em entrar, começar a fazer parte desse mercado de gelados, o conhecimento vai fazer toda a diferença na sua trajetória e principalmente nas suas tomadas de decisão, tá certo? Por exemplo, quando você está procurando equipamento para comprar, o que é importante você saber? Tem algumas coisas que são muito importantes você entender, você compreender. E uma delas é o funcionamento do equipamento. Como que ele funciona, tá certo? Então vamos lá. De forma rápida e objetiva, eu vou tentar explicar aqui num vídeo que não fique tão longo como é o funcionamento, tá, de uma máquina de sorvete, tá bom? Então aqui, gente, a gente tem uma máquina aqui, tá? Independente de marca, de modelo, o funcionamento vai ser basicamente sempre o mesmo, tá? A mecânica, a dinâmica ali, vai ser a dinâmica de funcionamento do equipamento vai ser sempre basicamente o mesmo, tá? Aqui, ó, a gente tem um equipamento, tá? Esse equipamento, ele tem 2 cilindros, tá certo? Aqui dá pra ver, ó. Ó, ele tem 2 cilindros, ele tem 2 cubas, tá? Então aqui, ó, aqui em cima são 2 cubas de 6 litros. Então, são 2 cubas que comportam 6 litros de produto, tá? Aí aqui você tem 2 cilindros. Cada cilindro aqui, nesse caso desse equipamento, cada cilindro tem 1,6 quilos. Ele tem capacidade para 1,6 quilos de produto pronto, tá certo? Aí aqui você tem um painel de operações. Painel de operações da máquina, tá? Com todas as funções aqui. Eu não vou me aprofundar nas funções, tá? A gente nesse vídeo vai falar do funcionamento da máquina, como que funciona esse equipamento, tá bom? Então aqui, gente, basicamente é o seguinte, ó, o produto líquido ainda, ele vai ser colocado aqui na cuba, tá? O produto ele desce para os cilindros aqui, tá? Aqui vocês têm os 2 cilindros. Nesses 2 cilindros é que vai acontecer a refrigeração e o congelamento do produto, tá bom? Então, o produto desce para cá, aí aqui dentro de cada cilindro você vai ter o batedor, tá? É o batedor, ó. Esse aqui, ó, é o batedor, tá bom? Então aqui, ó, só para você entender, você tem aqui, por exemplo, ó, um cilindro, esse batedor, ele vai lá dentro do cilindro, a gente encaixa ele aqui, e ele faz a função, ele vai fazer aqui uma função de raspagem, tá? Ele raspa a lateral aqui do cilindro, tá bom? Então vamos lá. Como funciona o sistema? O sistema vai funcionar assim, gente. Você tem um compressor, você tem um condensador, você tem todo o esquema de refrigeração, que é um esquema de refrigeração até comum, não tem algumas coisas diferentes de um equipamento tradicional e normal de refrigeração, mas basicamente a essência é muito parecida, tá bom? Então vamos lá, você tem as 2 cubas, aqui dentro, internamente, aí você vai ter lá o compressor, o condensador e todas as peças aqui que vão fazer a refrigeração e o congelamento do produto, tá? Onde vai ser o congelamento? Aqui no cilindro. É tanto que a gente sempre diz, né? A importância do cilindro e do tamanho do cilindro é a questão de você ter uma quantidade de produto pronto aqui. Então o produto que está aqui no cilindro, quando a máquina desarma, é a quantidade de produto que já está pronto, tá? Como funciona isso? Vamos lá. O produto desceu, líquido aqui das cubas, você colocou o produto aqui, ele desce para cá, tá?
Aí aqui, ó, lá no fundo você pode ver que ele tem dois buraquinhos, tá? Ó. No fundo aqui, no fundo lá do cilindro, você tem você tem três buraquinhos ali, ó. O central é que encaixa o batedor, né? Vai encaixar aqui o batedor, ó, tá? Ele vai encaixar aqui o batedor para ele girar, né? Aí você tem o outro que vai por onde vai descer ali a cauda do sorvete, né? Ou vai descer a cauda soft do sorvete para inundar aqui o cilindro. E você tem um menorzinho, você tem ali um furinho menorzinho, que é por onde acontece a entrada de ar, tá? No caso desse equipamento, ela tem um air pump, né? Então é por ali que acontece a entrada de ar, né? Então vamos lá, funcionamento. Cuba abastecida, o produto desceu, inundou aqui o cilindro, tá? Claro, a máquina está fechada, né, gente? Eu estou deixando ela aberta aqui para mostrar para vocês. Mas aqui, máquina fechada, o produto inundou aqui, aí você vai colocar a máquina para operar, né? Você vai lá e aperta aqui, ó, iniciar, parar, para a máquina começar a funcionar. Aí o que acontece? Todo o sistema aqui de refrigeração, de congelamento, ele vai começar a trabalhar. E ele vai começar a congelar, a fazer aqui o esquema de congelamento do cilindro. E aí, para explicar de um jeito mais simples para vocês entenderem, não sei se vocês já viram aquelas máquinas de sorvete na chapa, né? Ela tem um quadradinho assim de inox, onde acontece o congelamento. A pessoa joga ali joga o produto, né? Joga a calda, o mix, joga ali naquele inox que está congelado, que ele que vai fazer a refrigeração ali, o congelamento. O produto ele vai congelando e a pessoa vai raspando, certo? A pessoa vai ali com a espátula e vai raspando, fazendo rolinhos e colocando no potinho, certo? Aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Claro que com um sistema mais complexo, mas é basicamente a mesma coisa. O funcionamento, a dinâmica é muito parecida, porque como vai ser? O cilindro aqui, o sistema está funcionando, aí o cilindro aqui vai começar a congelar e é exatamente isso que vai acontecer, tá? O produto ele vai congelando aqui, ó, tá? Nas paredes do cilindro, o produto ele vai congelando e o batedor, tá? Ó, o batedor que está aqui, ele vai fazer essa raspagem, ele vai raspando. Então, do mesmo jeito que o cara lá do sorvete na chapa, né, que ele raspa com a espátula, a máquina ela vai fazer isso de forma automática com o batedor. Então, o batedor ele vai raspar aqui as paredes, tá? Ele vai raspar aqui as paredes do cilindro e vai tirando o produto congelado. E vai juntando aqui a massa. Então, ele vai juntar aqui uma massa de produto congelado. E, somado a isso, está ali a incorporação de ar, que está sendo incorporado o ar no cilindro para deixar essa massa mais leve, mais soft. Por isso que quando a gente fala, alguns equipamentos com baixo overrun, eles não incorporam ar aqui dentro do cilindro. Quando incorporam é muito pouco, por isso que o produto fica mais pesado, mais denso, tá? Então nesse caso aqui, a gente tem ali um orifício ali, uma entrada de ar exclusiva, né, que funciona aqui com air pump e até sem, tá? No caso desse equipamento, por exemplo, mesmo com o air pump desligado, o overrun dele é até razoável, é bom, ele tem uma incorporação boa de ar nessa mecânica aqui da raspagem do produto, tá? Então aqui, ó, a gente encaixou lá, aí essas espátulas elas giram, tá? Esses batedores aqui, a gente chama de batedor, chama de espátula, tá? Eles giram e eles estão aqui o tempo todo raspando o produto que está congelando aqui na lateral do cilindro e ele vai indo para o meio fazendo a massa, tá? Fazendo a massa e incorporando o ar. Então raspa, 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 vai indo para o meio, até que chega um momento quando a máquina desarma, né? Então a máquina, vamos supor, ela subiu até aqui, tá? E desligou. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o produto ele está pronto no cilindro. Então já foi o conteúdo inteiro que estava dentro do cilindro, ele já foi todo raspado e ele já está no meio aqui, e com a incorporação de ar que você definiu aqui, tá bom? Então você tem aqui 2 cilindros cheios. E aí como vai funcionar a extração, tá? A extração vai funcionar da seguinte forma. Você tem aqui a frente extratora da máquina, tá? Ó, a frente extratora da máquina. Essa frente extratora, ela tem aqui, ó, uns anéis de vedação, tá? Para que não vaze produto pela frente da máquina. Ó, dá para ver aqui? Tá? Que ela está montada, já está com os anéis, lubrificado, tudo certinho. Aqui à frente, então você tem aqui, ó, os manetes, tá? Os 3 manetes. Aqui os bicos, né? Os bicos que fazem o desenho aqui da casquinha. Então aqui a gente monta a frente, ó. Vou montar a frente para explicar.
a gente sempre monta a frente da máquina em X, tá? Para não correr o risco de danificar a frente extratora, né? Com aperto de um lado só. Então aqui, ó, a gente coloca um parafuso aqui de um lado. Na verdade aqui, ó. Aqui, aí embaixo. Ó, no caso desses equipamentos, ó, esses equipamentos que são Logrosoft, você tem assim, o parafuso ele tem tamanhos diferentes, tá vendo? Dá pra ver aqui? Eles têm tamanhos diferentes, tá? O maior, ele é pra cima, por causa do eixo dos manetes, tá bom? Então aqui, ó, o maior ele é pra cima e o menor pra baixo aqui. Aí aqui, gente, ó, apertamos, eu não vou dar muito aperto aqui, porque a gente não vai funcionar, tá, o equipamento. A gente não vai operar. Mas, ó, basicamente é isso. Então, montou a frente extratora, apertou em X, tá? Não precisa apertar muito, é só mesmo para vedar a frente do equipamento para que não vaze produto por aqui, tá bom? Então, aqui a máquina montada e funciona. Você viu lá dentro que tem os batedores. Então, o produto entrou pela cuba, desceu, inundou o cilindro, aí você vai ligar o equipamento, certo? Ligou o equipamento aqui, ele vai iniciar o processo de refrigeração e de congelamento. Então, ele vai congelar ali pelas paredes do cilindro, a pá ou espátula, como queira chamar, ela vai fazer a raspagem desse produto e ela vai fazendo a raspagem e jogando para o meio, né? Fazendo a raspagem e jogando para o meio, tá bom? E naturalmente aqui, que a gente chama de overrun, vai sendo feita ali uma incorporação natural de ar, tá bom? E para melhorar essa incorporação de ar, você pode usar, tem máquina que tem bomba de ar, tem máquina que tem injetores de ar. Esse equipamento, por exemplo, tem um air pump, tá? Que aqui você liga aqui e ele vai injetar ar pelaquela abertura que tem lá no fundo do cilindro, que é um furinho pequenininho assim. Então, cada equipamento tem uma tecnologia, tá bom? As máquinas com bomba de ar, de fato, são equipamentos mais caros, tá? A gente vai fazer um vídeo falando só sobre máquinas de bombas com bomba de ar, porque existe muito mito sobre máquina com bomba de ar, tá? E a gente sabe aqui que a imensa, esmagadora maioria das pessoas não precisa de um equipamento com bomba de ar, tá? Então, eu vou fazer um vídeo exclusivo falando só sobre bomba de ar. Mas voltando aqui para o funcionamento do equipamento, então tá lá, gente, o cilindro inundado de produto, as pás estão raspando o produto, tá? Raspando, jogando para o meio, está sendo feita a incorporação de ar natural. E caso tenha um dispositivo aqui como Air Pump, pode estar em uso também, tá? E quando tiver o produto todo pronto, todo congelado ali, na consistência que foi pré-setada aqui, que foi pré-definida aqui no painel, aí ela vai desarmar, ela vai parar de funcionar, indicando que os dois cilindros estão cheios de produto pronto, certo? Aí o que vai acontecer aqui? Você vai extrair o produto. Para fazer a extração do produto, você vai abaixar as alavancas, tá bom? Então você tem aqui 3 alavancas, né? Então essa alavanca aqui, ó, tá dando pra ver aí? Ó, essa alavanca, ela vai tirar o produto que você colocou nessa cuba, tá bom? Essa outra alavanca da outra extremidade, ela vai tirar o produto que você colocou na outra cuba, tá certo? E essa alavanca do meio aqui, ó, essa alavanca do meio, ela vai misturar os dois produtos. Então, aqui na frente extratora, ela mistura os dois produtos e você vai ter aqui no meio o misto, tá certo? É bem simples o funcionamento, tá bom, gente? Então, você tem um equipamento de refrigeração, né, de congelamento. Esse equipamento ele trabalha com gás refrigerante, né, como para ficar fácil de entender, é como se fosse uma geladeira, um freezer. Quando você pega lá o seu freezer e a sua geladeira, ele tem uma serpentina de cobre, então passa ali um gás refrigerante por ele para fazer o congelamento. É a mesma coisa, tá bom? Aí aqui como funciona? Aqui você vai ter assim, ó, a entrada e a saída de ar, tá bom, gente? Isso é uma coisa importante de você saber também. Até a gente aqui, quando a gente faz um projeto de uma loja, a gente considera o equipamento e a entrada e saída de ar. Por quê?
Porque você não pode prensar a máquina, não pode deixar a máquina enclausurada, porque ela precisa respirar. E ela tem um sistema que funciona baseado em ar, e no ar aqui do ambiente. Então como funciona isso? No caso desse equipamento, por exemplo, tá? Tem equipamentos que vão fazer isso de outras formas, tá? Mas assim, gente, aqui é só para entender a mecânica, né? Isso vai funcionar para qualquer equipamento. Vai mudar uma característica ou outra, tá bom? Nesse caso aqui, ó, o ar ele vai entrar por aqui, ó. Ele entra por esse lado aqui, ó. Então, o equipamento ele vai puxar o ar por aqui, tá? O ar do ambiente ele vai ajudar a fazer o congelamento aqui, a refrigeração, tá? Ele vai entrar no sistema de refrigeração aqui, ele vai fazer ali o papel dele, né, junto com o gás refrigerante, com todo o sistema, e ele vai ser expelido por aqui, entendeu? Ele entra frio por aqui, o ar do ambiente, e ele vai sair quente por aqui. E por que ele vai sair quente? Porque o equipamento ele vai pegar o ar frio daqui, vai consumir todo o gelo, digamos assim, o gelo do ar, e vai jogar aqui o ar quente, tá certo? Então, o funcionamento é basicamente esse. Ele suga o ar frio, joga fora o ar quente. E dentro do sistema de refrigeração aqui, ele vai, através aqui de todo o sistema de compressor, de condensador, vai fazer o congelamento com o gás refrigerante, que vai congelar os cilindros, tá? Então ele vai congelando os cilindros e as espátulas vão fazer a raspagem desse cilindro e encher os cilindros para que você possa extrair o produto pronto aqui, tá certo? Agora, gente, uma coisa importante também de saber sobre o equipamento, né? Eu já falei sobre o funcionamento. Esse funcionamento que eu passei para vocês, ele vai ser sempre a mesma coisa em qualquer equipamento. O que vai mudar é a robustez do equipamento, a qualidade das peças internas, qualidade do motor, qualidade da condensadora, tá? Enfim, tamanho do cilindro, tá bom? Esse tipo de coisa que vai mudar. A qualidade do batedor, por exemplo, esse tipo de batedor que eu mostrei para vocês é o mais simples. Essas espátulas, elas são as mais simples, que é uma espátula de nylon, uma espécie de ABS, tá? Mas, por exemplo, você pega uma máquina da Taylor, ela vai ter uma espátula de inox com umas pás de... Ela vai ter ali o eixo, né? Ela vai ter uma espátula toda de inox e ela tem umas espátulas de silicone, tá? Então ela tem umas espátulas de silicone que você troca de tempos em tempos. Essa não, essa é o eixo e ela tem a pá ali já no formato completo de ABS. Esse material, se eu não me engano, é nylon, ABS, alguma coisa assim, tá bom? Então, esse é o tipo de espátula mais simples que tem, tá? Que a gente usa nos equipamentos baratos. Então, quando você pega esses equipamentos mais baratos, assim, abaixo de 20 mil reais, né? Qualquer equipamento ali abaixo de 20 mil reais vai usar esse tipo de espátula, tá bom? Vai usar esse tipo esse tipo de espátula, esse tipo de pá, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, uma coisa importante também sobre o funcionamento da máquina e sobre as características do equipamento é a questão do cilindro conjugado e do cilindro independente, tá? Você tem dois tipos de máquina no mercado, excluindo o tema aí bomba de ar, tá? Então, eu já falei, a gente vai falar de bomba de ar no outro vídeo, mas aqui, basicamente, para que você entenda o que você precisa saber sobre máquina de sorvete é cilindro conjugado e cilindro independente, tá bom? Então vamos lá. Eu já expliquei para vocês como funciona, tá? Então assim, você já entendeu como funciona como é a dinâmica aqui da operação do equipamento interno, como que ele funciona. Então você viu que aqui você tem dois cilindros, tá? E aqui você tem um sistema. Então, no caso desse equipamento, por exemplo, que é um equipamento mais barato, ele vai ter dois cilindros, tá? E um sistema. Aqui você pode ver aqui que você só tem um painel. Então, tudo que você faz aqui, você vai controlar esses dois cilindros, tá certo? O que acontece, né? E aí, Mari, e daí? Qual é a relevância de saber isso? Pelo seguinte, primeiro, aqui você vai estar operando sempre com os dois cilindros no mesmo momento, tá? Então vamos supor que você coloca aqui baunilha e chocolate e é de praxe, tá? Em qualquer operação, o produto que mais sai é baunilha. Sempre o produto que mais vai vender é baunilha, porque você vai usar mais, vai usar em milkshakes, vai usar muito mais, tá? Então, você está usando, vamos supor que você está tirando baunilha aqui adoidado, está tirando baunilha toda hora e o chocolate está saindo bem pouquinho. O que pode acontecer em uma máquina com cilindro conjugado? Como é um sistema só, tá? Como o sistema de refrigeração é tudo um só, você vai zerando aqui
e ela vai ela vai congelando de novo. Ela vai sempre congelando de novo. E o que acontece? Quando ela está congelando aqui, vamos supor que acabou o produto aqui, está acabando, ela começa a congelar de novo. Ela vai congelar aqui também. Entendeu? Só que aqui não está saindo. Então, por exemplo, você não tá vendendo muito chocolate, você está saindo aqui muito baunilha, e o chocolate está usando muito pouco. O que pode acontecer? Pode congelar esse cilindro. Porque ele está fazendo retomada toda hora, porque você está colocando produto, está vendendo, está saindo, e ele está fazendo retomada toda hora. E essa retomada é o quê? Essa retomada basicamente é congelamento. Então está congelando, e não sai nada, congelando, e não sai nada. O que pode acontecer? Congelar um lado da máquina. Congelar esse cilindro, entendeu? Aí dá um trabalhinho, é uma dor de cabeça para resolver, entendeu? Mas, por isso que a gente sempre instrui a oferecer o misto. Se você trabalha com equipamento de cilindro conjugado, que é a maioria das pessoas, tá? A imensa maioria das pessoas, tá bom? Então, a gente sempre indica, incentive o uso do misto. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer um milkshake, dependendo do milkshake, dá para usar o misto. Então você pode incentivar o seu funcionário a usar bastante o misto, a oferecer mais o misto, tá bom? Porque você usando aqui o do meio, você vai estar tirando o produto dos 2 cilindros. E dessa forma, você não vai deixar acumular muito produto parado aqui em um cilindro só, e essa retomada toda hora não vai correr risco de congelar o produto aqui. Tá? Você vai sempre dando um jeito de tirar pelo menos o misto. Tá bom? Ou também faça sempre uma promoção grande, faça sempre uma promoção, uma alavancagem grande de produto à base de chocolate, para que você tenha ali sempre uma saída boa de chocolate. O baunilha sempre vai ser mais, mas para que você consiga ter uma alavancagem do chocolate também, para você não ficar com um cilindro muito tempo parado, tá certo? Agora, o cilindro independente, Mário, qual é a vantagem? A primeira vantagem do cilindro, aliás, desculpa gente, vamos explicar. O cilindro independente, como que ele funciona? O cilindro independente, ele vai funcionar da seguinte forma. Você tem aqui 2 cilindros e você vai ter 2 sistemas independentes. Então, por exemplo, se essa máquina aqui, ó, se ela fosse de cilindro independente, ela teria um outro painel desse aqui do outro lado, tá? Ela teria aqui 2 painéis, né? E você teria 2 motores, 2 compressores, 2 condensadores, enfim, tudo em dobro, tá? É como se fosse 2 máquinas, tá bom? Então você teria aqui tudo em dobro, outro painel aqui, e você não corre esse risco, né, de congelar um lado. Por quê? Porque eles são independentes. Por mais que você esteja vendendo muito produto aqui de um lado, você está vendendo muito produto aqui, mas a retomada desse cilindro, a retomada de refrigeração desse cilindro não vai afetar esse outro cilindro, entendeu? Então, essa é uma das vantagens de ter um equipamento com cilindro independente, tá bom? Outra vantagem muito importante aí de ter um cilindro independente é que você pode fazer uma regulagem independente de cada lado. O pessoal que é mais exigente, tá? Por exemplo, o cara quer vender açaí com baunilha, né? O cara quer vender açaí com baunilha, ou ele quer vender açaí com leitinho, né, com aquele leitinho, ou enfim. Ele quer vender um produto base água com um produto base leite. Aí, se ele é uma pessoa exigente, tá? Nesse caso aqui, gente, a gente está até fazendo um vídeo sobre isso também, tá? E no meu caso, eu não sou tão exigente, tá? Nesse caso aqui, de trabalhar com baunilha e açaí. Eu vou explicar para vocês isso num outro vídeo que a gente vai fazer sobre como trabalhar com baunilha e açaí, tá bom? Eu não sou tão exigente, mas tem uma galera que é. Então o cara quer bater a consistência do açaí certinho e o cara quer bater a consistência do sorvete certinho. Nesse caso, se você quiser as 2 consistências diferentes, o único jeito de fazer isso é trabalhando com a máquina com cilindro independente. Porque aí você pode colocar aqui, desse lado, a consistência para o sorvete expresso, né? E aqui, para esse lado, você vai colocar a consistência para o produto base água, seja ele qual for, açaí, cupuaçu, tá certo? Então aqui, por exemplo, no caso desse equipamento, se ele fosse um equipamento de cilindro independente, então, por exemplo, você viria aqui, vamos supor, você coloca a baunilha aqui, desse lado. Aí você vem aqui e vai colocar uma consistência de 5 a 7, mais ou menos, tá? De 5 a 7 para o sorvete expresso, tá? Para o produto base leite. E aqui, desse lado,
você colocaria o açaí, e você viria aqui no painel que estaria desse outro lado aqui, e você colocaria uma consistência de 3, tá? Mais ou menos de 3. E você teria aqui um açaí com a consistência que o pessoal espera que o açaí tenha, né? E o sorvete expresso com a leveza e a questão soft e cremosa que o açaí, que o sorvete expresso precisa ter, tá bom? Então essa é uma vantagem de trabalhar com um equipamento de cilindro independente, tá? Então vamos lá, resumindo aqui, ó, cilindro independente, as três vantagens. Não vai congelar, nunca vai congelar um cilindro, porque ele é independente, ele não vai participar de toda a retomada, então ele nunca vai congelar, tá? Outra vantagem, você vai ter a capacidade, ali, a possibilidade de fazer uma regulagem diferente de acordo com o produto, tá certo? E uma outra vantagem também é a retomada mais rápida. Porque, por exemplo, você tem um sistema aqui que ele está trabalhando com 2 cilindros. Então, independente daqui estar cheio, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Ou seja, quando você tem um cilindro independente, a retomada aqui ela vai ser bem mais rápida do que o do cilindro conjugado. Então, por exemplo, o produto ele vai ficar pronto aqui no cilindro mais rápido. Ele vai ficar pronto mais rápido do que nesse equipamento, por exemplo. E dos dois lados. Então, por exemplo, os 2 cilindros aqui, eles vão ter produto pronto para servir mais rápido, bem mais rápido do que um equipamento com o cilindro conjugado, como esse aqui, por exemplo. Tá bom? Então, galera, espero ter tirado aí as dúvidas de vocês, tá? Espero ter conseguido explicar para vocês como funciona esse equipamento. Esse e qualquer outro, tá? O que muda é pouca coisa, tá, gente? O que vai mudar é o tipo de injeção de ar, se é bomba, se é algum tipo de injetor, se tem um dosador que você coloca aqui na cuba. São coisas que, isso, quando você vai procurar equipamento, você vai ver e você vai conseguir identificar, tá? Mas basicamente é isso. E o respiro da máquina também muda, né? Pô, nesse caso aqui eu mostrei para vocês, o ar entra por aqui e sai por aqui. Entra frio lá, sai quente aqui. Tem máquina que respira por baixo. Então a máquina, o ar entra por baixo, sai por cima. Enfim, é esse tipo de mudança que tem. Mas o sistema, o jeito que a máquina funciona, que vai trabalhar, basicamente é esse que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? E é importante que vocês saibam isso, para que vocês não caiam aí nos contos aí da vida, nos contos do vigário aí de alguns vendedores de máquina, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre bomba de ar, tá? Porque existe um mito muito grande no negócio de bomba de ar. Tem gente que é iludido achando que não, a máquina tem que ter bomba de ar. E galera, a imensa maioria das operações das pessoas que trabalham com sorvete expresso não precisam de bomba de ar, tá bom? Então eu não vou falar sobre isso aqui para não ficar muito longo, mas a gente vai estar preparando já um vídeo só sobre bomba de ar. Espero ter conseguido passar para vocês, tá? Como é esse funcionamento. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, se faltou alguma informação, deixa aí no comentário que a gente complementa, a gente faz um outro vídeo falando a respeito de algum assunto que seja da vontade de vocês aí, que seja do interesse de vocês. Talvez eu não tenha me atentado aqui, porque a gente está no dia a dia. O que a gente sabe que precisa saber, que você precisa entender para uma decisão de compra até, é isso que eu te falei aqui, tá? É isso que foi falado aqui nesse vídeo. Mas, de repente, se você tiver alguma outra questão, pode mandar aí que a gente vai responder, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho, tá certo? Curte esse vídeo, né, para o YouTube entender que ele é relevante, que é um conteúdo que vale a pena, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.